Olá, é um privilégio ter você aqui conosco. Mais uma vez, o momento em que nos encontramos, não só como cidade de Iguatu, estado do Ceará, ainda Brasil, é um período difícil. Fomos mais uma vez levados em algumas localidades, como aqui em Iguatu, a um isolamento mais rígido, porque o vírus ele continua se espalhando. Nós louvamos a Deus, porque as vacinas já estão sendo aprovadas, liberadas, têm chegado em alguns lugares, mas também pedimos e rogamos para que essa imunização ela possa acontecer de uma forma mais rápida e que logo mais a gente possa ir voltando às nossas rotinas. E nós entendemos também, como um pequeno grupo aqui da cidade de Iguatu, onde nós estamos, que a nossa missão, que é amar, conectar e cuidar das pessoas e das cidades também passa por isso. Por isso, mais uma vez, nós retornamos aos encontros online. Porque nós entendemos que isso faz parte do processo de amar e cuidar, não só das pessoas do nosso pequeno grupo, mas também do cuidado com cada indivíduo da cidade. Por isso eu queria dizer, mais uma vez, muito obrigado, porque você tem se encontrado, se reunido aqui online conosco, e a nossa oração, o nosso pedido a Deus é que esse momento mais uma vez possa passar de forma rápida, para que mais uma vez a gente possa voltar a se encontrar presencialmente e aí contar os aprendizados, aproveitar e desfrutar da companhia tão agradável de cada um de vocês, das demais pessoas que iremos conhecer. Nós, como os novos moradores de Iguatu, também estamos ansiosos para conhecer mais pessoas. Sabe, desde que a gente chegou aqui, nós temos conversado com o nosso pequeno grupo sobre não ser fake, né? Sobre você não ser um fake news da realidade, da vida real. Porque às vezes isso é tão fácil, isso é tão comum cairmos nesse mero erro. Sabe, nós temos estudado o trecho das Escrituras que vai falando sobre isso, que vai nos ensinando sobre a não ser fake news. E o interessante, queridos, é que um dos últimos debates, dos últimos séculos, sabe? Ou podemos dizer assim, que talvez esse debate foi mais sistematizado, com perguntas mais inquietantes, ou foi trazido mais à tona ali, talvez desde Platão, de Aristóteles. É a discussão sobre a existência ou não de Deus. Podemos até dizer que, de certa forma, essa é uma discussão moderna. E por que eu digo isso? Porque no mundo antigo, que nem é tão antigo assim, há pouco tempo não se questionava, ou talvez não abertamente, a existência de Deus ou não. Sabe? Não se questionava a existência de um ser divino, simplesmente cria-se, simplesmente sabia que existia um Criador. Por mais que, claro, que sempre tem suas exceções, mas na grande maioria se cria. Alguns filósofos da nossa atualidade, do século XXI, eles acreditam que é inconcebível você viver no século XXI, ser alguém letrado, alguém estudado, alguém que vive na academia e simplesmente crer em Deus. Abraçaram a religião. Alguns deles acreditam que isso é inconcebível. Sabe, eu não vou entrar. Não se preocupe no campo da discussão científica se Deus existe ou não. Até porque essa não é a minha área. Sabe, não dá para medir Deus dentro dos nossos laboratórios, naquelas formas químicas, matemáticas que nós temos. Não dá, é impossível. Ou você crê, ou você acredita, ou você não acredita. Por mais que a gente tente provar dentro da espiritualidade cristã, sabe, olhando para a história, olhando para os testemunhos, nós tentamos provar de todas as formas a existência de Deus, no final de contas, é uma escolha. E a fé, queridos, ela não é a ausência de dúvidas, mas ela é justamente um pouco o contrário. Ela é você escolher caminhando mesmo em meio às dúvidas. A fé não é a ausência delas, mas é você escolher crer, escolher continuar caminhando mesmo no meio delas. Da mesma forma que não crer em Deus é um certo tipo de fé, porque você precisa acreditar, crer que Ele não existe. No mundo não muito distante, alguns séculos passados, não se questionava muito a existência de Deus.
Sabe, o que todos tinham a certeza de que um dia encontrariam ele frente a frente, face a face. E hoje não só começou a se discutir isso, não só começou a se questionar a existência de Deus, mas também se vive como se nós nunca fôssemos encontrar ele. Mesmo dentro da espiritualidade cristã, a realidade é que muitos cristãos não esperam encontrar Deus, ou acham que vai demorar muito. Sabe, e na trilha que nós estamos percorrendo, domingo passado nós começamos a descer. Nós começamos esse momento tão difícil. Se você já fez trilha alguma vez na vida, você sabe, a descida não é menos arriscada, nem menos difícil do que a subida. E hoje a gente quer dar mais um passo, e hoje nós queremos andar mais um pouco. Sabe, nós queremos ser confrontados mais uma vez com as grandes declarações, com mais uma das grandes declarações das Escrituras. Hoje eu vou querer olhar com vocês o texto de Mateus capítulo 5, apenas o verso 8. E eu quero olhar com você o que o texto diz. O que o texto diz? Vamos ler? Bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Felizes ou puros de coração. Eu gosto sempre de reprisar que a palavra bem-aventurado, ela significa plenamente felizes. Né? É um estado de felicidade, não um momento único, mas sim um estado. E esse bloco das Escrituras, a qual nós temos chamados de descida, que vai do verso 7 em diante, ela é estritamente, a gente vai perceber que ele está estritamente ligado com os versos anteriores. Domingo passado, nós falamos sobre ser misericordiosos. Nós falamos que nós só conseguimos ser misericordiosos porque, primeiro, nós enxergamos a nossa condição e que, diante disso, nós entendemos e enxergamos que, porque Deus foi primeiramente misericordioso conosco, é que então nós conseguimos ser. Nós entendemos que nós não nascemos dotados de um espírito misericordioso, perdoador, não. Mas isso é uma capacidade dada, atribuída, porque primeiro Deus foi conosco. Então Deus nos capacita e também nos chama a ser. E nós entendemos então que não conseguimos agir, ou não podemos agir diferente com as outras pessoas. Para ser misericordioso, nós precisamos entender que somos pobres de espírito. Nós precisamos entender a nossa maior necessidade e chorar por isso. E para compreender melhor o que significa puros de coração, veremos que isso está inteiramente ligado com os outros blocos que se passaram, e principalmente com o bloco que diz, com o verso que diz: bem-aventurados que choram pela sua condição espiritual, porque entenderam de fato quem são e quem Deus é. A palavra aqui usada por Mateus para puros, ela tem a indicação, queridos, de algo completamente desprovido de qualquer resíduo, que depois de passar pelo processo de purificação se torna, ou seja, algo 100% puro. Assim como o ouro, ele passa pelo processo de purificação do fogo para se tornar puro, que o ouro encontrado na natureza, ele não é puro, ele precisa passar por esse processo de purificação. Assim também a palavra usada aqui por Mateus para puro é algo completamente desprovido de qualquer resíduo. Sabe, é algo desprovido de qualquer contaminação, ou seja, é um coração desprovido de qualquer contaminação, Sabe, é um coração não dualista, é um coração puro, como aquele mel que a gente compra. Sabe, eu acho interessante que esse processo, nós vamos ver que ele é como o do ouro. Ele passa também, é um processo que acontece por algo externo. É um processo que acontece por algo de fora, da mesma forma que o ouro precisa da intervenção do fogo para purificar assim também o nosso coração. E a ideia é puros. Puros de quê? O texto diz que puros de coração. E as Escrituras, elas entendem coração como o quê? O que as Escrituras entendem pelo coração? Sabe, o coração, para as Escrituras, não é simplesmente o órgão.
Quando as escrituras falam de coração, ela não está olhando simplesmente para o órgão. Não, mas ela está olhando para o centro da personalidade humana. Biblicamente, pelas escrituras, coração é mais do que o órgão. Ele é o centro da personalidade humana, ou seja, vai incluir também o nosso sentir, a nossa vontade, vai incluir também as nossas emoções, ou seja, o ser humano em sua totalidade. E é justamente isso que Jesus deseja debater, é justamente isso que Jesus deseja colocar, destacar na realidade. A centralidade, ou seja, a totalidade humana. E é nesse sentido que vou me referir sempre nesse momento a coração. Quando eu usar a palavra coração, eu passei um aqui antes, eu vou estar me referindo à totalidade humana, ao sentir, à vontade, às emoções. Combinado? O ponto aqui envolve não somente a nossa superfície, mas sim o cerne, o âmago do nosso ser. Isso porque o coração, queridos, ele ocupa a parte central das Escrituras. O Evangelho de Jesus Cristo, ele se interessa de forma única pelo coração humano, ou seja, pela nossa totalidade, pelo todo o nosso ser. O Evangelho sempre enfatiza o total e não simplesmente aspectos, mas ele trabalha como um todo. E o Evangelho, ele começa pelo coração. Essa é uma das declarações mais fantásticas e algo que a gente pode constatar ao ler as Escrituras é que o Evangelho de Cristo Jesus, ele começa pelo coração. Isso porque as Escrituras sempre salientam também, sempre apontam e mostram e gostam de deixar clara que é o coração a fonte de todas as nossas dificuldades, problemas. Um texto interessante de ser lido, um dos vários que as Escrituras trazem, é Mateus capítulo 15, verso 19, que diz: pois do coração são os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as falsas testemunhas, as calúnias. É do coração que surgem todos os problemas da nossa sociedade. Uma das grandes mentiras, queridos, dos últimos tempos é que toda dificuldade sofrida pelo ser humano se deve ao meio que ele está. E que se simplesmente mudarmos o ser humano de lugar, ou seja, criarmos um meio diferente para ele, para que se ele está, tudo vai mudar. O ser humano, ele muda simplesmente por estar num ambiente melhor. E isso é uma baita de uma mentira, sabe? É uma baita mesmo. Deixe-me contar uma coisa para você que mudou a minha perspectiva, que mudou a minha vida. O ser humano, ele caiu, ou seja, ele virou as costas para Deus, foi num local perfeito, foi num ambiente perfeito, foi no meio perfeito. Deus tinha criado um jardim, colocado um homem ali para comer de tudo, para aproveitar. E foi ali, naquele ambiente perfeito, onde não havia existência de males, de dores, de tristeza, de corrupção, de safadeza. Não existia vírus, doença que dizimava a população, era tudo perfeito. Mas foi lá que o ser humano caiu. Caiu por quê? Porque não é o lugar perfeito. Sabe, antes de falar o caiu por quê, deixa-me dizer que não adianta. Por isso, não adianta criar o meio perfeito, colocar o ser humano nesse ambiente perfeito. Isso não soluciona o problema. Criar um ambiente perfeito não soluciona o problema, porque o problema está dentro do coração. E é de lá que procede todos os nossos males. Então, eu quero dizer que é uma baita de uma mentira. Não adianta criar um ambiente, um meio perfeito. O problema está aqui. Só mudar o meio não vai adiantar. Se o problema é aqui, porque a gente vai levar o nosso coração, o nosso ser para qualquer lugar. E nós vamos ter a capacidade de destruir. Pense em qualquer problema já existente aí, que já existiu, que existe hoje. A fome, a guerra, a injustiça, a vulnerabilidade, a má distribuição de renda. Vá pensando. Se nós formos analisar cada um desses problemas, a gente sempre vai chegar a uma única conclusão.
que esse problema surgiu do coração do ser humano, seja de um indivíduo, seja de um grupo, ou seja de uma nação. Foi dali que surgiu um desejo ceboso, triste no coração de alguém que desencadeou na injustiça, na guerra, na má distribuição de renda, na fome. Foi por isso que Cristo Jesus ele entra na história da humanidade, porque se só colocar o ser humano num ambiente perfeito não bastava. Por isso, também que os primeiros seres humanos a serem criados, eles foram retirados daquele local, porque não era só o ambiente, o problema estava no coração. E só Cristo consegue resolver, consegue solucionar esse problema, esse dilema. Por isso que ele entra na história, por isso que ele entra com sua morte, com sua ressurreição, porque não tendo ele esse problema no coração, ele poderia então aliviar, sanar o problema, ou seja, o pecado. E aqueles que nele creiam, que são chamados, sabe? E a todos aqueles que nele creem são chamados a essa transformação, a essa purificação de coração, de ser, de mente, de vontade, de emoções, o ser humano na sua totalidade. Não só a vida, né? Não só o jeito de viver, o modo de viver, mas sim o caráter em toda a sua integridade. Por isso Cristo ele precisou entrar, para que todo aquele que nele crê possa ser chamado a essa transformação. A purificação que desprovê, ou seja, que retira toda e qualquer impureza, qualquer resíduo do coração humano, tornando puro, ela é gerada unicamente e exclusivamente por um fator externo. Ou seja, ela precisa ser gerada por algo externo. Assim como o ouro não consegue tirar as impurezas dele na natureza, assim o ser humano também não consegue. Como o ouro precisa do fogo, o ser humano precisa de Deus, desse algo externo. Ou seja, essa purificação do coração humano, ela é gerada por algo externo, e esse algo externo é Deus. É Ele quem purifica, e não nós mesmos. Nós não conseguimos nos purificar, mas sim a justiça de Deus operada em Cristo Jesus nas nossas vidas, através da atuação do Espírito Santo em nossas vidas no dia a dia, um dia após o outro, a partir sempre do nosso relacionamento com Ele. Nós não somos autopurificadores. Isso não nos foi concedido, não cabe a nós. Não tem nada a ver com a ideia, sabe, abraçadas por muito de separação do mundo, de, então para me purificar o meu coração, eu preciso ir viver isolado no deserto, ir lá morar perto da Pedra da Galinha Choca, ir para o deserto da Arábia Saudita, me excluir no mosteiro, se excluir do mundo. Não! Essa não é a ideia trazida num texto, sabe? Não traz essa ideia de você ser um eremita, mas também não quer dizer, deixa eu ser bem sincero aqui, não quer dizer que nós devemos, sabe, levar a vida no estilo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é um convite à inércia, não é um convite a ficarmos simplesmente parados, esperando um dia acordarmos e estarmos completamente purificados. Isso não é um convite à inércia. Sabe, essa transformação, ela não acontece, essa purificação, ela não acontece como um passe de mágicas. É Deus quem purifica, é Deus que transforma, mas isso acontece dentro de um relacionamento com Ele. Então, o que nos impede de nos achegar a Deus, de passar por esse processo, de ter um coração puro? Qual vai ser a desculpa para não irmos, ou para evitarmos ir ao encontro dele? Qual vai ser a desculpa dessa vez? Medo? Pedro também teve medo. Sabe, Pedro caminhou com Jesus, Pedro pisou por cima das águas, teve medo, afundou. Pedro também teve medo em alguma parte do processo, ao começar a se relacionar com ele. Dúvida? Tomé também foi um dos 12. E Tomé não acreditava que Cristo tinha sido ressuscitado. Ele precisou crer para ver, precisou tocar. A dúvida também faz parte desse processo, mas não deve ser uma desculpa para iniciarmos, para entrarmos nele.
Porque esses questionamentos, eles só vão ser resolvidos ao passo que nós caminhamos com Ele. A grande dádiva do texto aqui é falar que os puros de coração, eles verão a Deus. E como isso se dá? Já aqui e agora, sabe, nós ganhamos a capacidade, ou seja, de enxergar Deus atuando, já aqui nas nossas vidas, nesse tempo, atuando na história. Nós conseguimos ver Deus onde muitas outras pessoas não conseguem ver. É uma dádiva, ou ainda uma graça concedida. Conseguimos enxergar Deus atuando. De certa forma, nós vamos conseguir ver Deus agindo nos acontecimentos, na vida das pessoas, nas nossas vidas. Da mesma forma, o texto também aponta para o futuro, quando nós veremos Ele face a face. Essa é uma das promessas que as Escrituras trazem, onde nós nos depararemos futuramente com face a face com Deus, quando esse Cristo que morreu e ressuscitou, e Ele retornar, nós iremos nos deparar de frente com Ele. Agora a pergunta é, será que nós estamos preparados para isso? Uma melhor pergunta é, você acredita em tudo isso? Você acredita na volta de Cristo e que você e eu e todo e qualquer ser humano iremos nos deparar de frente, face a face com Ele? Se eu tenho como provar isso empiricamente, cientificamente, não. Como eu falei no início, é um ato de fé. É um ato de você escolher crer. Da mesma forma que não crer também ela é um ato de fé. Não existe um convite mais fantástico do que esse. E esse convite ele existe para que eu e você possamos conhecê-lo e desfrutar desse relacionamento com Ele. O que nos impede disso? E se nada disso for verdade, se nada disso for real, o que você vai perder? O que eu vou perder? Nada, talvez princípios que nos ajudaram a nos tornar seres humanos melhores. Mas e se for? E se tudo que as Escrituras dizem, trazem, for realmente verdade? E se for? É Deus que faz todo o trabalho, o nosso trabalho é só descansar nele, esse é o convite dele. E assim, descansar sabendo que da mesma forma como ele ressuscitou Cristo, ele também nos ressuscitará igualmente. Então, assim serão colocados, quem? Os que nele crê, no novo ambiente, no ambiente perfeito, mas só depois de terem passado por esse processo de transformação, ou seja, de terem um coração puro. Ou seja, depois de serem completamente transformados. Queridos, conversamos muito e eu queria trazer algumas perguntas nesse período em que nós encerramos, que nós estamos caminhando para o fim. Queria trazer algumas perguntas para refletirmos e praticarmos aí talvez durante a semana, durante esses dias. Você já viu Deus agindo de alguma forma na sua vida, no dia a dia, no cotidiano, na vida de alguém? Mesmo que você não creia. Sabe, eu tenho visto médicos, céticos, ateus, dizendo que o que aconteceu com alguns dos seus pacientes, de fato foi um milagre, algo que eles não conseguiram explicar. E você, será que de alguma forma você já viu Deus agindo na sua vida ou na vida de outras pessoas? Esses dias eu estava aqui em casa com minha esposa e quase 10 horas da noite a gente recebeu uma foto, uma bacia assim, cheia de peixe. A gente é apaixonado por peixe. E, sabe, a gente nem ia conseguir ir na feira no sábado comprar no supermercado e era alguém, uma pessoa chegando assim, o senhor aceita? O senhor quer peixe? Esse é cuidado de Deus nas nossas vidas. E você? Será que você consegue enxergar? Será que você já viu? Seja na sua ou na vida de outras pessoas? Será que você já tomou também consciência de que se aproxima um dia em que você se deparará, ou seja, que você encontrará Deus face a face? Você espera por isso? Você crê nisso? Essas são algumas das perguntas para refletirmos, para praticarmos depois de toda essa mensagem. Eu queria te convidar a conversar com Deus. Se às vezes nós te buscamos na ciência por meio de
tentar te provar cientificamente, empiricamente, Senhor, mas na realidade isso não nos cabe. Isso é continuar a tentar te diminuir, te reduzir a algo menor, Senhor. Nos ajuda a entender que esse processo ele acontece dentro de um relacionamento contigo, e aí nós vamos conseguir te enxergar, te ver, te entender, Senhor. Senhor, mesmo quando surgem os medos, as dúvidas, nos fortalece. E também, Senhor Jesus, cuida de nós, cuida daqueles que também não creem, não conseguem te enxergar nisso, Senhor Jesus. Nos ajuda como servos, discípulos, a te mostrar nas nossas vidas para as outras pessoas também. Senhor, e nós pedimos pelo momento em que nós vivemos, não só aqui na cidade de Iguatu, mas também em todo o Brasil, Senhor. Pai, nós estamos batendo nos últimos dias mais de 2.000 pessoas morrendo diariamente por causa da Covid. Oh Deus, tem misericórdia. Oh Senhor Jesus, ajuda-nos neste momento, que a vacina possa chegar o mais rápido possível, que esse processo de imunização possa acontecer, Senhor, para que vidas deixem de ser ceifadas. Também, Senhor, para que possamos logo mais nos reunir presencialmente. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido. Amém. Queridos, muito obrigado por você ter ficado até aqui, por você ter ouvido. Queria dizer que nós também, como pequeno grupos, vamos continuar conversando sobre isso, debatendo o que nós achamos num pequeno grupo online. A gente vai se reunir pela plataforma do Zoom aos domingos, ainda no horário de 10 horas da manhã. Se você quiser participar, você também é convidado. É só chamar, manda uma mensagem, deixa um comentário e dizer, olha, eu quero participar. Se você conhece alguém que te mandou esse link, se você quiser participar dessa discussão ali, de um pequeno grupo online, fala para ele que essa pessoa vai te enviar o link, tá? No mais, eu só queria dizer que tenha um ótimo final de semana. Tenha uma próxima semana abençoada e cuidada por Deus. Que você possa começar a enxergar Deus no seu dia a dia. E se você não crê, que você se desafie, talvez, a querer ou a tentar enxergar. No mais, que você tenha um ótimo final de semana e uma próspera, grande semana também que se inicia. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.